tudo bem com vocês? Somos o Instituto Conexões Cognitivas e hoje nós estamos apresentando o nosso programa número 13. Nós vamos falar sobre as principais técnicas socráticas utilizadas pela TCC, pela Terapia Cognitivo-Comportamental. Mas antes da gente iniciar nosso programa, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu like e, principalmente, compartilhe com amigos, familiares, com pessoas da área da saúde. É muito importante que você nos ajude na divulgação do programa, tá bom? Muito obrigado por sua atenção. Vamos lá. Na TCC, nós utilizamos duas técnicas mais principais, né? São as técnicas comportamentais, que visam desconfirmar pensamentos, desconfirmar crenças, e temos as técnicas que são as técnicas mais cognitivas, técnicas mais socráticas, que têm a intenção também de desconfirmar pensamento, mas através de outras estratégias mais cognitivas. Então, a gente não expõe o paciente para exercícios comportamentais, a gente procura fazer exercícios com eles que possibilite a mudança de pensamentos. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, e eu gostaria de passar a palavra para a Neuzinha, porque a Neuzinha vai falar de uma técnica bem bacana que a gente utiliza bastante na TCC. Vamos lá, Neuzinha? Bom, então nós vamos falar da técnica positiva e negativa. Quando é que nós usamos essa técnica? Quando o paciente tem dúvidas sobre que caminho deve tomar, que solução ele deve implementar na vida dele. Então, numa folha sulfite, nós dividimos a folha ao meio com um traço. De um lado, colocamos pontos positivos e do outro lado, pontos negativos. E nós perguntamos ao paciente quais os pontos positivos que você terá se você tomar essa determinada decisão. Ele, então, vai elencando todos os pontos. É importante que a gente incentive o paciente a buscar cada vez mais pontos positivos e, da mesma forma, nós fazemos com os pontos negativos. Ao final desse exercício, nós chegamos à conclusão: se aquela atitude deve ser tomada, deve ser implementada ou não, em função daquilo que ele trouxe como vantagens ou não para ele naquela decisão. Então, é bastante importante, porque o paciente vem para a terapia e uma das características que ele perde é a capacidade de tomar decisões. E essa é uma técnica que poderá auxiliá-lo em várias questões de sua vida. Ah, que legal, Neuzinha. Que legal. Então, isso também ajuda bastante na tomada de decisões, não é? Sim. Uhum. Muito bom. Exatamente. E um passarinho verde me contou que a Cris vai falar sobre um tal de contínuo cognitivo. Então, eu gostaria de te ouvir, Cris. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Adorei isso do pássaro, mas o pássaro está certo, né? Então, sempre que nós temos um cliente e que ele tem pensamentos muito extremos, nós podemos utilizar essa técnica, porque ela vai ajudar o paciente a trazer visões diferentes, perspectivas diferentes, sobre um ponto de vista que ele vê muitas vezes só por um lado. Nós temos essa tendência de ser 880. Então, vamos pensar que o Paulo vai fazer uma prova que é importante para ele. Mas ele traz a sensação que, se eu não passar nessa prova, minha vida profissional será um fracasso. Ou seja, ele está trazendo um lado que vamos chamar de 8. Ou seja, qual seria o 80? Se eu passar, a minha vida profissional está totalmente resolvida. Então, imagine um extremo, né? E aí eu vou fazer algo novo aqui, então imagine o número 8 e o número 80, e a gente mostra isso para o nosso cliente e pergunta: o que pode ocorrer nesse intervalo? Porque o 8, você me disse, se você não passar, acabou sua vida. E o 80, se você passou, sua vida vai ser maravilhosa. Que outras opções tem? Então, a gente ajuda o paciente a pensar que, ok, se eu não passar, eu posso tentar de novo. Aí, no meio disso, eu também posso buscar um trabalho
até que eu encontre, até que eu passe nessa prova que é tão importante. Então, nos estimulamos a ele ver o que ocorre entre 8 e 80, muitos números. O que pode acontecer no 40? O que pode acontecer no 50? Então, é uma sessão muito interessante e muito prazerosa, porque efetivamente o paciente, ele flexibiliza aquele pensamento tão extremista. Façam vocês aí em casa também. Olha, falando de pássaros, hoje a gente está com pássaros aqui maravilhosos, e uma passarinha muito linda, que é a Rose, ela também contou que ela vai trazer uma técnica maravilhosa para a gente, é isso mesmo? Conta. Eu vou trazer para vocês, né, o questionamento socrático. É o queridinho da TCC, né? Então, acho que o questionamento socrático, a gente precisa, né, nas nossas terapias, pelo menos em cada sessão, a gente precisa estar trabalhando uma técnica, tanto cognitiva como comportamental. E a maioria, é claro, utilizam o questionamento socrático. Quando que nós utilizamos o questionamento socrático? Quando o nosso cliente, ele traz um pensamento rígido, um pensamento distorcido, um pensamento carregado de emoção, e que ele consegue olhar somente por aquele viés negativo. Então, não adianta a gente falar, olha, você está errado esse pensamento, que tal, né? Não é bem assim. É importante nós fazermos perguntas abertas, né? São perguntas, são diálogos estruturados para que ele possa chegar à conclusão. E aí nós utilizamos o quê? Buscamos, diante daquele pensamento negativo, buscar evidências, ou seja, fatos, né? Que confirma aquele pensamento. E também olhar do outro lado, buscar evidências que desconfirma aquele pensamento, né? Ou então nós podemos também perguntar se tem alguma alternativa para aquele pensamento. Isso é muito importante, porque à medida que a gente vai fazendo esse questionamento, nós vamos abrindo, digamos assim, a percepção desse nosso cliente. E ele vai sentindo, ele vai vendo outras alternativas, isso vai ajudando a modular o teu humor, e ele vai vendo outras possibilidades. Então, o questionamento socrático, ele é estruturado, ele tem várias perguntas que nós vamos fazendo, nós vamos conduzindo, mas fazendo com que o nosso cliente, ele vai chegando às conclusões, ele vai buscando as respostas. É uma técnica maravilhosa, né? E eu vejo assim, que cada vez que você utiliza, o teu paciente, cada vez que ele sai da sessão aliviado, ele sai assim com outro, até você olha no semblante do cliente, né? Mais leve, digamos assim. Porque realmente ele vai por um caminho diferente daquele que ele iniciou. Eu gosto muito dessa técnica. Ou seja, ele sai com o pensamento flexibilizado, né? Flexibilizado, um pensamento alternativo, né? Então, isso é muito importante, porque daí ele vê que ele tem outros caminhos, e não somente aquele inicial. Ô, Rose, você falou sobre perguntas abertas e fechadas, então eu gostaria só de complementar essa informação, que pergunta fechada são aquelas perguntas que normalmente a pessoa responde sim ou não, ou, por exemplo, você estudou psicologia? Sim. Ou eu pergunto, que faculdade você fez? Ah, fiz psicologia. São perguntas fechadas, né? Perguntas abertas são perguntas que você faz, que você incentiva a reflexão. Então, por exemplo, ao invés de eu perguntar, que faculdade você fez? Eu posso perguntar no modelo aberto, né? O que te motivou a fazer essa escolha? Então, a pessoa vai refletir sobre a resposta, não vai fechar só num sim ou não, ou é tal coisa, né? Mas é isso, só para complementar a informação, tá bom? Muito bem. Então, legal, pessoal, muito bom estar aqui com vocês, né? E semana que vem nós vamos falar sobre outro tema, que são as técnicas comportamentais. Então, não perca o programa da semana que vem, que também vai ser bem legal, tá bom? E não esqueça, deixe seu like e compartilhe o vídeo, tá bom? Um abraço para todos.